Amém, irmãos. Irmãos, seja muito bem-vindo a partilhar esse momento aqui conosco. Peço que você não deixe de compartilhar esse culto com as pessoas. Deus, Ele vai falar contigo, então Ele também fala com os outros. Amém? Vamos ler aqui dois textos da palavra de Deus. Ambos estão no livro de Lucas. Primeiro é o capítulo 4. Versículo 18. Lucas 4, 18. Vai surgir o texto aí para você. E eu vou fazer a leitura. Amém? É Jesus falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Um outro texto, capítulo 24. O versículo é o 49. Também é Jesus falando com seus discípulos agora. Diz assim o texto: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, Jerusalém, irmãos, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, essa noite nós queremos te bendizer, ó Deus, por podermos estar aqui, partilhando, ó Deus, da tua palavra, daquilo que cremos, ó Deus, que o Senhor tem colocado para a tua igreja. Toma, Senhor, esses momentos aqui nas tuas mãos, que o Senhor, ó Deus, possa calar qualquer outra voz, que não seja a sua, que o Senhor me dê destreza, e me dê graça, para eu poder transmitir essa mensagem com clareza, e que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar, ao coração dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite nós vamos dissertar com vocês sobre unção e autoridade. Às vezes a gente faz uma confusão com isso, né? Unção e poder, irmãos. Está vendo? Até eu estou fazendo confusão. Porque a autoridade já teve uma mensagem só sobre a autoridade. Então, unção e poder, às vezes a gente mistura tudo, existe uma diferença. Vamos entender a diferença, mas mais do que entendermos a diferença, nós vamos aplicar isso em nossas vidas. O principal objetivo dessa mensagem é que nós possamos aplicar tudo isso. É interessante que no primeiro texto que eu li, Jesus, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim em cumprimento à promessa, a profecia lá de Isaías 61. Jesus está lendo o texto de Isaías 61 e depois ele fala: hoje se cumpriu essa profecia nele. Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Amém? Unção. E depois ele fala com os discípulos: eis que vos envio sobre vós, eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Permaneceis na cidade, até que seja revestido de poder. Então a gente tem unção, no primeiro texto, poder, no segundo. Vamos entender aqui os dois. Unção, irmãos, o que é unção? A gente vai ler um monte de texto, para você poder entender bem. Irmãos, unção é o efeito, é o ato de untar alguma coisa. Eu não sou nenhum Masterchef. De repente você vai saber disso melhor do que eu. E quando você está lá na cozinha preparando alguma coisa, às vezes você unta. O que é untar? É revestir com alguma coisa. Untar com algum unguento. Então, unção é untar
com algum unguento. O que seria um unguento? Algum tipo de óleo ou gordura. Amém? Quando você vai untar lá uma travessa para assar alguma coisa, você joga um óleo, um azeite, uma manteiga, uma margarina, sei lá, você joga alguma coisa lá para untar, certo? E quando você unta, você está lá cozinhando, certo? Você está untando lá a sua travessa. Qual é o objetivo de untar? Unta para quê? Aí de repente você pensa assim, pastor, é para não grudar. Na hora que assa lá, para não grudar. Exatamente. A gente unta para não grudar. A gente unta para aquele alimento permanecer separado daquele recipiente. E unção sempre vai ter a ver com o ato de separar aquele produto que está sendo ungido. Então, sempre que algo foi ungido, ou algo é ungido, ou algo é untado, o objetivo é separar. O objetivo é evitar que aquilo se misture com outras coisas. Daí usar algo oleoso. No Antigo Testamento, irmãos, reis, juízes, profetas e sacerdotes eram ungidos. Ou seja, era derramado sobre eles um azeite, e naquele momento eles eram separados para determinado ofício. Rei, cada um para seu determinado ofício. Rei, juízes, profetas e sacerdotes. Eles eram ungidos, eles eram separados. No Velho Testamento também é comum a gente ver objetos sendo ungidos. Vamos ver um texto? Está lá em Êxodo 40. Êxodo 40. O versículo é o versículo 9. Diz assim: e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que nele está, e o consagrará com todos os seus pertences. E o finalzinho é lindo: e será santo. Irmão, santo significa separado. Então, no Antigo Testamento, às vezes até objetos eles eram ungidos. Com qual intenção? Com a intenção de separar aqueles objetos. Com a intenção de dar para aqueles objetos uma espécie de exclusividade. Os objetos que foram ungidos lá no tabernáculo, a partir daquele momento, eles só poderiam ser usados para aquela finalidade. Só poderiam ser usados dentro do tabernáculo. O sacerdote ele não poderia, de repente, ungir um objeto e levar aquele objeto para a casa dele para o seu uso pessoal. Não. Uma vez ungido, aquele objeto só poderia ser usado para aquele fim específico. O tabernáculo também foi ungido. Aquela tenda não poderia ser usada para mais nada, mas somente para ser o templo do Senhor daquela época. Amém? Estou indo com calma para você entender bastante, porque entendendo o conceito, você vai entender o princípio, e daqui a pouco Deus ele começa a ministrar aos nossos corações. Irmãos, falando de pessoas, quando as pessoas eram ungidas, o rei, o profeta, o juiz, o sacerdote, no momento que eles eram ungidos, irmãos, o Espírito Santo vinha. O Espírito Santo se apoderava deles. Vamos ver alguns textos. Primeiro deles, 1 Samuel 16. A gente vai ver a unção de um rei. Rei Davi sendo ungido. 1 Samuel 16, versículo de número 13. Diz assim o texto da palavra de Deus: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para
Ramá. Vamos ver um outro texto, que está em Êxodo 40, unção de sacerdote. O versículo é o versículo 13, 40, 13. Deixa eu chegar aqui no Êxodo. Diz assim o texto: vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. A unção sempre vem junto com a consagração, irmãos. Também farás chegar seus filhos, e lhe vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me oficie como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo, durante as suas gerações. E um terceiro texto ainda lá em 1 Reis 19, profeta. Deus instruindo o profeta Elias. 1 Reis 19, versículo 16. Diz assim: a Jeú, filho de Nissim, ungirás reis sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Bel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Irmãos, então é interessante, aqui a gente está vendo os textos, para mostrar o que eu estou te falando. O rei, ele era ungido, o sacerdote, ele era ungido, o profeta era ungido, o juiz era ungido, para exercer aquele ofício. Ao ser ungido, ele era consagrado, ele era santificado, ele era separado para uma tarefa específica. E no caso de pessoas, irmãos, no momento da unção, não era só um óleo que era derramado. O Espírito Santo, ele vinha junto. E o óleo, ele simboliza, na Bíblia, a presença do Espírito Santo. Então, aquele óleo, ele era derramado e o Espírito Santo, ele vinha. Irmãos, mesmo que aquela pessoa não começasse a exercer aquele ofício, Davi foi ungido, mas não se tornou rei no mesmo dia. Mas ele já tinha sido separado. Ele já tinha sido consagrado. Ele já tinha sido escolhido por Deus para aquele ofício. E aconteça o que acontecesse, ele seria rei em Israel. Amém? Irmãos, assim era no Velho Testamento. No Novo Testamento, irmãos, no Novo Testamento aparece um cara, que esse cara, ele é meu ídolo. Parece um cara chamado Jesus. E Jesus, ele era chamado de Cristo, chamado de Messias. Sabe o significado de Cristo? O ungido. É por isso que ele lê o texto de Isaías, quando ele fala: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. E ele fala: hoje se cumpriu essa profecia, porque ele é o ungido. Ele é a personificação da unção de Deus sobre uma pessoa. Então no Novo Testamento, essa história de unção, ela muda um pouco. A gente não vê no Novo Testamento objetos sendo ungidos. Embora, às vezes, de repente, na sua casa, ou algumas pessoas costumam ungir algumas coisas, mas a gente não vê essa prática no Novo Testamento. A gente também não vê no Novo Testamento pessoas sendo ungidas para um ofício. A gente vê os irmãos orando, impondo as mãos. Estava lendo o livro de Atos, os irmãos fazem isso, pastor. Eles oram sobre Paulo e Barnabé e os envia para a obra missionária. Mas a gente não vê o derramar do óleo. A gente não vê a unção. Por que não, pastor? Calma que eu vou te falar já já. Aguarda aí um pouco. Irmãos, não que seja errado a gente fazer. Por exemplo, quando eu fui ungido pastor, derramaram lá um trem na minha cabeça. Na época tinha cabelo, então foi ruim para sair depois. Da minha esposa então, tadinha, deve ter até hoje.
Mas só que no Novo Testamento a gente não vê essa prática. A gente não vê. A gente vê pastores, presbíteros, a gente não vê essa prática. A gente também não vê unção sobre objetos. Na verdade, o Novo Testamento fala de unção de óleo só em um caso. Vamos ler? Está lá em Tiago, capítulo 5. O versículo é o 14. Aí o Tiago traz o mandamento. Vamos ler. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Aí o versículo 15, que não está aí, mas eu vou cumprimentar porque eu amo o versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, aleluia, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, é só no caso de enfermidade que no Novo Testamento a gente vai encontrar a unção com óleo. Mas a gente tem pessoas ungidas no Novo Testamento. Vou ler 2 textos. Não, vou ler um primeiro, depois a gente lê o outro. É 2 Coríntios 1. Falei que era um monte de texto, né? Mas você vai me entender, em nome de Jesus. 2 Coríntios 1, versículo 21. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Diz assim o texto: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Espera aí. Paulo ele está falando com a igreja inteira e ele usa a primeira pessoa do plural, então ele se coloca junto no pacote. Ele fala: Deus nos ungiu. A gente não vê o óleo sendo derramado, a gente não vê isso acontecendo, mas Paulo está falando que Deus os ungiu. Irmãos, no Velho Testamento, o óleo, ele simbolizava. Eu falei para vocês que no momento que o óleo descia sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre o juiz, sobre o profeta, junto com o óleo vinha quem? Vinha o Espírito Santo de Deus. Então lá no Velho Testamento, aquele óleo, ele era um símbolo. No Novo Testamento, por que não havia essa prática? Porque não havia necessidade do símbolo. O Espírito Santo, ele vem e Deus, ele nos unge através da presença do Espírito Santo. Vamos ler um outro texto? João 20. Vou mostrar para vocês como é que a assunção acontece. João 20. João 20, o versículo é o 22. Eu já ia ler uma parada aqui, muito nada a ver, porque eu estava em Lucas. João 20, 22. Jesus ele chega, fala com a rapaziada: paz seja convosco. E aí o versículo 21 ele fala assim: como o Pai me enviou, eu vos envio. E no versículo de 22 ele diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles, ó a unção aí, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo aqui nos discípulos não veio através de um óleo, veio através de uma ordem, veio através de um sopro. E naquele momento os discípulos eles foram ungidos. Pastor, eles não foram ungidos no dia de Pentecostes? Não, no dia de Pentecostes aconteceu outra coisa. Aqui eles foram ungidos. Aqui aconteceu com eles o que acontecia com os reis, com os profetas, com os sacerdotes e com os juízes do Antigo Testamento. Eles receberam o Espírito Santo. Irmãos, eu quero te falar uma coisa: você é ungido. Eu sou ungido, porque temos o Espírito Santo. Paulo fala que o Espírito Santo ele nos selou.
E quando é que isso aconteceu? No momento da sua conversão. Se você se converteu e aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se a sua conversão foi sincera, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, naquele exato momento que você estava fazendo, você não sabia o que estava acontecendo, mas naquele exato momento que você estava fazendo aquela oração, o Espírito Santo veio, e ele passou a morar em você. E é muito engraçado, porque às vezes a gente usa uns termos, a gente fala assim, ó, fulano é muito ungido. Espera aí, irmãos. Fulano é mais ungido que ciclano. Ou seja, o Espírito Santo é tipo uma coisa, né? Que um tem mais do que o outro. Não, irmãos, a unção é igual. O mesmo Espírito Santo que tem um, tem outro. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um líquido que você vai derramando e vai enchendo a pessoa. Aí a gente fala, pô, aqui é muita unção. Não, aqui é um pouquinho de unção, mais ou menos. Não, unção é unção. Amém? Amém? Então, é diferente. Unção é presença do Espírito Santo habitando em nós. Todo crente que não se desviou, que não voltou atrás na sua promessa de caminhar com o Senhor, ele é ungido. Agora, é claro que a unção, embora seja a mesma, o Espírito Santo ele vai atuar diferente, porque é assim, ó. O Espírito Santo ele está dentro de mim, mas o Espírito Santo ele também está dentro do pastor Ricardo, do Ricardo aqui. Agora, o espaço que o Espírito Santo consegue ocupar, aí vai depender de nós. O Espírito Santo vai ocupar aquele espaço que está vazio. Já dizia Lavoisier, né, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se o Espírito Santo vem, mas eu já estou inflado, eu já estou cheio de mim mesmo, cheio de outras coisas, o espaço que ele vai ocupar vai ser muito pequeno. Agora, se o Espírito Santo ele vem e eu me esvazio de mim para dar espaço para ele, ele vai operar de uma forma diferente. Mas é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está em um, está em outro. Agora presta atenção, irmãos. Você é ungido. Não deixa ninguém te dizer o contrário. Você que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador é ungido. Ungido igual os caras do Velho Testamento. Vamos ler um outro texto. Falei que ia ter texto, né? Então vamos lá. 1 Pedro 2. Versículo 9. Olha o Pedro, o que é que ele fala para a igreja. Diz assim um texto sagrado. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, Pedro, em outras palavras, ele está dizendo assim, vocês são ungidos. De repente eu ouço que eu sou ungido, e eu fico feliz, eu fico satisfeito com isso, mas eu preciso entender o texto. Então vamos voltar para a origem, vamos voltar para o Antigo Testamento. Irmãos, aquilo que era ungido, recebia o Espírito Santo, mas não era só isso, aquilo que era ungido, era consagrado. O objeto do tabernáculo que era ungido, ele agora só poderia ser usado para aquilo. O rei que era ungido, ele era ungido especificamente para aquele ofício. Aí vem Pedro e fala assim, para você dar um aleluia na sua casa: vocês são propriedade exclusiva de Deus. Então eu sou ungido, irmãos. Uma vez que eu sou ungido, eu preciso entender isso e colocar em prática. Uma vez que eu sou ungido, eu me torno exclusividade de Deus. Os meus talentos, a minha capacidade, aquilo que eu adquiri de conhecimento através dos meus estudos, tudo aquilo passa a ser serviço
a serviço de Deus. Meu dinheiro, os meus bens, tudo, irmãos, tudo, sabe tudo. Eu passo a ser propriedade exclusiva de Deus. O objeto ungido, ele passava a ser exclusivo para aquilo. E aqui no Novo Testamento, Pedro está confirmando o que eu estou te falando, quando ele fala, vós sois propriedade exclusiva de Deus. Um outro detalhe importante da unção, que quando o rei ele era ungido, ele era separado para ser rei. Quando o sacerdote era ungido, ele era separado para o ofício de sacerdote. Tanto é que ele nem tinha emprego. Os caras iam sustentá-lo. O profeta era ungido, e Deus, a partir daquele momento, começava a usá-lo daquela forma. Ou seja, irmãos, o ungido, ele também era separado. Ele também era, em outras palavras, santificado. É por isso que Pedro fala, vós sois nação santa. Pedro está falando, vocês são separados. Presta atenção. A unção que vem sobre mim, o Espírito Santo que vem e sela a minha vida, ele me separa. Eu sou separado desse mundo. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você tentar caminhar na presença de Deus, mas você está muito apegado a esse mundo. Você está muito apaixonado das coisas desse mundo. Não vai dar certo. Você não vai conseguir ser feliz nem na presença de Deus e nem naquilo que você quer do mundo. Você precisa escolher um lado. Você precisa escolher se você quer caminhar na presença de Deus sendo separado para isso, ou se você quer cair para o mundão. Não é proibido cair para o mundão não, irmãos. Pode. Você vai arcar com as consequências depois. Mas pode. Não é proibido não. Agora o que não dá é eu ficar com o ânimo dobre. O profeta Elias, em determinado momento, ele chega para a nação de Israel e fala o seguinte, pessoal. Se vocês querem servir a Baal, sirva a Baal. Vai lá, mergulha de cabeça. Mas se vocês querem servir ao Senhor, sirva ao Senhor e sirva só ao Senhor. Vocês não têm que ficar divididos entre dois pensamentos. E aquilo que Elias falou para a nação de Israel naquele tempo continua valendo, irmãos. Ou eu sou separado, ou eu sou ungido por Deus para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Ou então eu vou correr atrás das coisas desse mundo. Paulo, ele em 2 Timóteo 4, ele fala, Demas, ele me abandonou, ele foi para Tessalônica, porque ele amou esse presente século, ele amou esse mundo, e é o seguinte, não dava para Demas continuar andando comigo, amando esse mundo, então ele precisou fazer uma escolha, e infelizmente ele escolheu aquilo que é pior, mas ele fez uma escolha. Então, irmãos, nessa noite, eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso saber se eu vou tomar posse dessa unção, se eu vou tomar posse de ser a propriedade exclusiva de Deus. É bonito ser propriedade exclusiva de Deus, quando eu penso no cuidado de Deus para comigo. Mas não é tão bonito ser propriedade exclusiva de Deus, quando eu penso que eu sou uso exclusivo dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele, foram, são e sempre serão todas as coisas, irmãos. Isso é ser propriedade exclusiva. Paulo fala, quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Irmãos, eu levanto e eu vou brincar com meu filho, é para a glória de Deus. Eu levanto e vou para o meu local de trabalho, tem que ser para a glória de Deus. Eu vou ter uma conversa com os meus amigos, por mais informal que essa conversa seja, ela tem que ser para a glória de Deus. O ungido, ele é consagrado, o ungido é separado, o ungido é propriedade exclusiva, e eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e falar, eu quero ser ungido, porque o Espírito Santo ele veio no ato da minha conversão. Mas será que eu aceito essa unção? É por isso que Paulo fala, não apagueis o Espírito. Ele está falando, não rejeite a unção. Você foi selado com esse Espírito.
É diferente, irmãos, do poder. Vai falar do poder já já. Mas a unção, ela está aqui dentro. A unção, ela é algo que está dentro de você. Ela não está fora. Ela está dentro. Ela não pode ser vista. Mas ela deve ser vivida. Eu posso fingir uma unção, pastor Evaldo. Posso ter cara de crente, jeito de crente, palavreado de crente, gíria de crente. E eu posso enganar muitos, porque a unção está aqui dentro, então não dá para ver. Por isso eu preciso escolher. Se eu quero ser separado mesmo, ou não. Amém? Todo mundo que se converte é ungido. Pastor, mas assim, pastor, com todo respeito, mas às vezes a gente vê assim um fulano cantando e o Beltrano cantando, e assim, o arrepio que eu sinto é diferente. O ciclano pregando, o outro pregando, o homem orando, o outro orando, é diferente. Aí não é unção, irmãos. Aí é poder. Vamos falar de poder. Dinox. Irmãos, a unção, ela está dentro de nós. Mas o poder, ele vem sobre nós. O poder pode ser visto. Por isso que a gente percebe. A gente chama tudo de unção, mas o poder é aquilo que é notado. O poder é aquilo que todo mundo vê. E o poder está aqui fora, irmãos. O poder não está dentro de mim. Jesus, ele fala: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos. Revestido é aqui fora, irmãos. Revestidos de poder. Em Atos 1:8 ele fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas entenda, Atos vem depois de João. Eles já tinham o Espírito Santo, eles já eram ungidos, mas agora eles receberiam poder. E Jesus fala: agora sim, com poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu preciso abrir esse parênteses, soprou aqui agora. Eu tenho que falar, deixa eu te falar uma coisa. Lá no Mateus 24, o pastor estava pregando Mateus 24. Fala assim: esse evangelho do reino será pregado todas as nações, então virá o fim. Deixa eu te falar uma coisa, essa profecia, ela já se cumpriu. Em Atos 1:8, Jesus está reforçando essa profecia. Ele fala: e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jerusalém é o ponto de partida. Pare um pouco e pensa aí. Se Jerusalém é o ponto de partida, onde é que seria os confins da terra? Não é os confins da terra para nós, não. Os confins da terra, pessoal, lá em Jerusalém. Então eles começam a pregar em Jerusalém. Daqui a pouco eles começam a pregar em toda a Judeia. Daqui a pouco eles começam a pregar em Samaria. Daqui a pouco o evangelho chega na Ásia. Tá espalhando. Daqui a pouco chega na Europa. Irmãos, os confins da terra, eu vou falar para vocês onde é. A América. Porque naquela época eles não sabiam nem que a América existia. O evangelho chegou ou não chegou nos confins da terra? É aqui, irmãos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o último grande avivamento da terra será nos confins da terra. Será na terra onde o evangelho chegou por último. Então, irmãos, a palavra já se cumpriu. Então pare de bobagem, Jesus está às portas. Ele está às portas, irmãos. Agora vamos voltar, deixa a escatologia para lá, vamos voltar para o poder. O poder, irmãos, ele depende.
da minha postura espiritual. A unção, ela é dada pela graça. É no ato da conversão. O Espírito vem. O poder, ele é buscado. Os caras oraram lá. 10 dias de oração incessante. E aí eles foram revestidos de poder. Vou explicar uma coisa para vocês. Diferença dos três. Vamos imaginar que você está dirigindo à noite, numa estrada, e aí de repente um cidadão do lado da estrada, ele olha para você e manda você parar o carro. Tá só você e o cidadão na estrada. Deixa eu te fazer uma pergunta, você freia ou acelera? E não entra na frente não, porque senão é mal, né? Acelera, irmão, sai fora. Eu não sei quem aquele cara é. Irmãos, a unção é quem eu sou, está dentro de mim. Eu não sei quem aquele cara é. Mas, na dúvida eu acelero, eu vou embora. Agora vamos supor que no outro dia, eu estou passando naquela mesma estrada, o mesmo cara, ele faz assim, mas agora ele está fardado, com a roupa da Polícia Rodoviária Federal, ele está com apito, ele assopra e manda você parar. É a mesma pessoa, mas aquela vestimenta lhe concedeu autoridade para parar o seu carro. Aí você para. Ou não, porque a autoridade pode ser resistida. De repente você fala, não, eu estou com o documento atrasado, misericórdia. Mas você pensa, não vou parar não, vou sair fora, e você passa direto. Uma vez eu assisti um filme chamado Velozes e Furiosos, que os caras ficavam fazendo pegas com os carros. E aí a polícia lá, pelo menos no filme, irmãos, eles tinham um negócio muito louco. Eles atiravam contra o carro uma espécie de arpão. E quando aquilo acertava no carro, desligava toda a parte elétrica do carro e o carro parava. Então vamos supor que o agente da Polícia Federal, Rodoviária Federal, ele está com aquele arpão. Então, por ele ser esse agente, é quem ele é, ele tem a unção. Uma vez que ele está com o uniforme, você percebe quem ele é, então ele passa a ter autoridade. Mas você passou direto. Aí ele atira o arpão e para o seu carro, à força. Isso é poder. Querendo ou não querendo, você vai parar o carro. Você pode ser um cara bonzinho e respeitar a autoridade, mas se ele colocar poder no negócio, vai ser querendo ou não querendo. Uma ilustração só para você sentir a diferença. Como eu já falei de autoridade numa mensagem, então vamos falar aqui de poder. Irmãos, o revestimento de poder, ele tem que ser uma obsessão na vida do crente. De repente você pensa assim, não, mas o importante é o ser salvo. Irmão, sem poder, até a sua salvação começa a ser colocada em risco. Por quê? Porque é com poder que eu venço as tentações. É com poder, é com o Espírito Santo aqui, me revestindo e falando comigo com toda a liberdade, todo o espaço sendo dado a Ele, é que eu venço as tentações. Um segundo ponto, é com o poder que eu sou capacitado para fazer a obra de Deus. Irmãos, a unção, ela me separa. 2 profetas foram separados. Eles receberam a mesma unção. Mas o tamanho do ministério dos profetas aí vai depender do poder. A unção me separa para fazer algo, mas é o poder que me capacita para fazer aquilo melhor do que os outros. É o poder que me capacita a ser bem sucedido naquilo.
E aí de repente eu quero fazer algo para Deus. E as coisas não andam porque falta-me poder. Falta-me capacidade para fazer aquilo de uma forma melhor. Embora eu tenha capacidade intelectual, embora eu saiba como fazer, mas no mundo espiritual falta aquele algo a mais. Esse algo a mais é o poder. E deixa eu te falar, porque com a pessoa sem poder, ela corre um sério risco de perder a sua salvação. É o terceiro ponto, porque é com o poder, é com Ele, que nós vivemos em novidade de vida. Irmãos, é com poder que o cristianismo, ele é top. É com poder que o cristianismo, ele é prazeroso. Porque é prazeroso quando você vai fazer a obra de Deus e você vê as coisas acontecendo. É prazeroso quando você faz uma oração e vê Deus agindo. É prazeroso quando você se empenha em fazer uma tarefa e ver ali Deus se manifestando. Irmãos, é com poder que a coisa é boa. É com poder que o cristianismo é legal. Porque sem poder o cristianismo ele cai numa mesmice. Porque eu faço e nada acontece. Eu trabalho e não tenho resultado. E rapidamente eu desanimo. E paro de fazer. E de parar para fazer, para abandonar a fé, é um pulo. E não é um pulo grande não. É um passo. Então por que que o crente, ele tem que ser obcecado por buscar poder? Porque é com poder que eu venço. Primeiramente as minhas lutas pessoais, as minhas tentações. Segundo, é com poder que eu venço ministerialmente. E é com poder que eu vou ter alegria na obra de Deus. Há algumas pregações atrás, não lembro qual, eu falei do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala da leve e momentânea tribulação. E aí ele fala de naufrágio, ele fala de açoite, ele fala de prisão. Por que que aquilo para ele era leve? Porque a vida cristã para ele era prazerosa. Porque aquele homem era revestido de poder. Irmãos, e o poder vai e vem. Eu posso estar cheio do poder agora. E daqui a pouco, eu continuo sendo ungido. Eu continuo sendo um crente. Eu continuo sendo separado. Mas o poder ele foi embora. Porque o poder é aqui fora, ó. Eu sou revestido. O poder não entra em mim. Eu sou revestido de poder. Então ele vai e vem. Então eu preciso ser obcecado por poder. Eu preciso buscar esse poder para vencer. Todos os dias. Eu preciso, irmãos. Como que eu chego nesse poder, pastor? Vamos falar disso, mas calma. Primeiro entenda que eu preciso buscar poder. Ah, mas eu não tenho ministério nenhum, pastor. Mas eu preciso buscar poder para a vida cristã ser prazerosa. Eu preciso buscar poder para a minha vida cristã não ser um peso. Eu estar no mundo, na igreja apaixonado pelo mundo. Eu preciso buscar poder para eu vencer as minhas lutas pessoais. Para eu ver Deus agindo na minha vida ali de uma forma poderosa, mesmo que eu não esteja à frente de um ministério. Eu preciso buscar poder. Poder está aí, irmãos, à disposição. Jesus ele falou assim: ficai na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Ele falou, o poder ele vai vir. Não sei se vai vir sobre você ou sobre você, aí depende de vocês, mas ele vai vir. Jesus falou isso com os discípulos. Jesus apareceu para 500. O poder veio sobre 120. Mas ele veio. Jesus falou que o poder viria. E o poder veio. E na hora que o poder veio, irmãos, os caras ficaram loucos. Pregaram para um monte de gente. Depois Pedro e João na caminhada. O pastor citou. Na caminhada já encontraram lá um mendigo paralítico pedindo esmola. Já levantou o paralítico. E poder, irmãos. Poder faz o crente ser diferente. A unção me separa, o poder me diferencia. A unção me separa, o poder me capacita. Busque poder. Busque poder, irmãos. Busque poder.
Poder, irmãos, é resultado de duas coisas: relacionamento com Deus. Por quê? Porque o poder é dele. Por que o poder não entra em mim, irmãos? Porque o poder não é meu. O poder é dele, ele me concede. Como o poder é dele, eu preciso dele para usar o poder, porque o poder é dele. É por isso que, porque dele, por ele, para ele, o poder é dele. E aí eu preciso me relacionar com Deus, irmãos. Não existe poder sem oração. Há uns tempos atrás eu estava falando de batalha espiritual, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: se eu chegar diante do inimigo e eu falar que eu sou um pastor, ele vai rir da minha cara. Se eu falar que eu tenho 10 anos de evangelho, ele vai rir da minha cara. Agora que se ele olhar para mim, eu sou um cara que oro muito, aí o trem, aí a coisa é outra, irmãos. Porque eu chego com poder. Eu chego revestido de poder. Eu não sei se você já experimentou, já teve esse tipo de experiência, das pessoas estarem orando lá com alguém que está possesso de um espírito maligno, e aí daqui a pouco você chega no local. Quando você chega no local, a primeira coisa que o demônio faz é reclamar. Você chegou, tá? Agora a coisa vai ficar séria para ele. Poder. Poder, irmãos. Busque poder. Mas o poder, irmãos, em nome de Jesus, ele não é só fruto de oração. O poder é fruto de oração e fruto de, não só de leitura, irmão, de domínio da palavra de Deus. Alguém já disse assim: conhecimento é poder. Quem conhece mais consegue dominar os outros. Conhecimento é poder. Assisti um filme uma vez chamado O Livro de Eli. Os caras passam o filme todo atrás desse livro. E no final do livro a gente descobre que o livro de Eli é a Bíblia Sagrada. O cara queria aquele livro porque ele acreditava que aquele conhecimento lhe permitiria manipular as pessoas. Só que deu ruim, né? Porque o Eli era cego e a Bíblia estava em braille. Aí o cara pegou o livro e falou: poxa, ferrou tudo. Então, irmãos, eu preciso de relacionamento, mas eu preciso de domínio da palavra de Deus. Um crente que só ora, presta atenção. Eu li isso essa semana e eu achei extraordinário. Um crente que só ora, ele é um crente guiado pelas emoções. E ele acha que sempre Deus está falando com ele. Porque ele ora, então ele acha que ele e Deus são brotherzão. Deus fala com ele toda hora. E muitas vezes são emoções. Ele está sendo guiado pelas suas emoções e ele jura que é Deus falando. Agora, um crente que ora e domina a palavra de Deus, ele vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é emoção. Fala: não, isso aqui não é bíblico não. É por isso que às vezes a gente vê pessoas de muita oração, aí você fala: poxa, orava tanto e desviou, porque foi enganado com facilidade. Efésios 4:14 fala assim: para que não sejamos como meninos, levados por todo o vento de doutrina, pela astúcia com que os homens nos induzem ao erro. Então a pessoa que só ora, ela é emotiva. Em nome de Jesus, irmãos, não deixe o diabo colocar na sua cabeça que eu estou falando mal de orar, não. Está repreendido isso aí. Estou falando só orar. Você é emotivo. Você acha que tudo é Deus falando. Você é enganado com facilidade. Você é levado na conversa pelo inimigo com facilidade. Você acha, e você jura que Deus está falando contigo. Às vezes a gente vê pessoas fazendo absurdos. E a pessoa diz que sentiu de Deus. Uai, Deus agora fala uma coisa na sua palavra e fala outra coisa contigo? Mas quando eu não tenho domínio. Irmãos, olha o nível. Eu não estou falando de você ler a Bíblia. Eu estou falando de você ter domínio. Ter conhecimento profundo da palavra de Deus. Então eu busco poder dessa forma.
E deixa eu te falar uma coisa, sabe como você reconhece uma pessoa que tem poder e unção, que tem as duas coisas? Existe uma característica em todo mundo que é separado, ungido, e também é revestido de poder. Pega essa aí. Essa pessoa, ela é uma adoradora. Toda pessoa revestida de poder é adoradora. Irmãos, Atos 16 é muito engraçado. Estava lendo ontem, Atos 16. Paulo, ele escolhe Timóteo, tal. Vamos lá, vamos arrebentar, tá com Silas também. E aí Paulo, ele vai pregar o evangelho na Ásia. Aí o Espírito Santo fala com ele, não. Aí não. Aí beleza, ele vai pregar o evangelho em Frígia. Aí o Espírito Santo fala, também não. Aí daqui a pouco ele tem uma visão de um homem pedindo socorro na Macedônia. E ele vai para Filipos, pregar o evangelho. Beleza, estou fazendo a vontade de Deus. Aí em Filipos ele é preso. Irmãos, eu imagino Paulo olhando para Deus e... é ironia. Eu ia lá para a Ásia, tranquilo. Os irmãos lá de Éfeso, já conheço. Os irmãos lá iam me receber. Você não deixou. Fui para um lugar diferente, você não deixou. Você me traz para cá para eu ser preso. Pior do que o Paulo, irmãos, é o Silas. Imagina o Silas olhando para Paulo e... onde é que eu fui amarrar meu jegue? Esse cara confuso. Vamos para lá, não vamos mais não. Não, vamos para cá, tá, não vamos mais não. Então vamos para a cadeia. Imagina o Silas olhando para o Paulo e... o que eu estou fazendo atrás desse cara? Bem que minha mãe disse que ele era estranho. Mas ambos, além de ungidos, estavam cheios do poder de Deus. Então naquele momento, eles começam a adorar, irmãos, naquela prisão. E aí os caras vão adorando. E é engraçado que na adoração as coisas mudam, irmãos. Elas mudam externamente e elas mudam internamente. Na adoração, as coisas mudam. Hoje à tarde eu estava bem angustiado por causa de algumas coisas. E aí estava dando a hora de eu me arrumar para vir. Eu acabei chegando na igreja até mais tarde do que eu costumo chegar. Geralmente na quarta eu venho, abro a igreja e tal. Quando eu cheguei, os meninos já estavam aqui, tipo... cadê, velho? Né? O tinha tá rindo aí. Aí eu falei, não, tem uns minutinhos aqui, tem uns 20 minutos. Aí eu entrei lá no quarto. Aí peguei o teclado e comecei a adorar, irmãos. Aí daqui a pouco a lágrima começou a cair. E aí eu perdi totalmente a noção do tempo. Eu só fui voltar para a terra quando a minha esposa deu um grito, falando assim, vai lá na padaria para mim. Aí eu falei, tá, eu vou lá. Aí eu olhei e falei, caramba, eu tô em cima da hora, já passei da hora na verdade. Mas o que é que eu quero falar para você? Eu não sei se a adoração minha, ela fez Deus mover alguma coisa. Mas eu sei que a minha angústia passou. Então a adoração ela mexe, irmãos. Internamente e externamente. Ela sempre mexe. E só é adorador, irmãos, quem é ungido e quem tem poder. Então nessa noite, irmãos, eu preciso fazer duas escolhas. Eu preciso decidir se eu quero ser de fato ungido, se eu quero ser separado, se eu quero ser essa propriedade exclusiva de Deus. E uma vez que eu escolho isso, eu preciso também decidir que tipo de evangelho eu quero viver. Evangelho sem graça, que nada acontece, ou se eu quero viver a vida abundante prometida em João 10. E eu vim para que tenham vida
E não é uma vida qualquer, não. Vida abundante. Vida onde as coisas acontecem. Uma vida diferenciada. É interessante que no livro de Jó, ele está passando por uma provação daquelas. Mas o cara era adorador, irmãos. Tinha poder e unção. Aí Deus ele faz umas coisas que é muito interessante. Deus ele chega nos amigos de Jó e fala o seguinte: estou contente com a atitude de vocês, não. Eu imagino os caras olhando para Deus e querendo se arrepender de Deus. Não. A oração de vocês não chega aqui não. Eles vão pedir para Jó orar por você. Aí sim, a oração dele eu vou ouvir. E aí se Jó orar por... E tem que saber se ele vai querer. Se Jó orar por vocês, aí eu vou perdoar. E a Bíblia diz que Jó, ele começa a orar por aqueles homens. Jó estava orando por aqueles homens. E a Bíblia diz que no momento que Jó orava, a sorte de Jó começou a mudar. O que você está esperando para começar a buscar o poder, a começar a buscar Deus em tudo que é canto, a começar a buscar Deus na palavra, a começar a buscar Deus no secreto, a começar a buscar a unção de Deus, dar lugar para esse Espírito Santo atuar e começar a buscar também o poder de Deus. O que você está esperando? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Mas antes, deixa eu falar algo. Que eu vou puxar uma ponte para as nossas próximas mensagens. O poder, irmãos, ele se materializa na minha vida por meio dos dons. Os dons são resultado do poder. Quem faz a obra de Deus com dons, faz a obra de Deus com poder. Agora a unção de Deus, ela produz em mim o fruto do Espírito Santo. Aquele que tem a unção de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, ele começa a ter o caráter transformado. E aquele que tem o poder de Deus começa a ser muito eficaz na sua obra. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar.